Conhecer a língua de um país é conhecer a sua cultura e há que entender, em primeiro lugar, que o Brasil tem uma dimensão continental, pelo que falar de português falado no Brasil, sem perceber um pouco essas diferenças entre os diferentes estados, é um pouco reduzir o problema, não é? Para termos uma ideia, Portugal é mais ou menos da dimensão do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco pega assim na horizontal e Portugal pega assim na vertical. Mas a dimensão é mais ou menos a mesma. O meu ouvido não estava acostumado com o português de Portugal, querendo ou não, é diferente, mesmo sendo a mesma língua. As expressões são diferentes e o sotaque. Então, com o passar do tempo, o meu ouvido foi familiarizando com os novos sons e eu fui entendendo mais naturalmente. Mas no início foi um processo parecido como aprender uma nova língua. Não era tão automático, então eu tinha que entender o que os professores falavam, os colegas falavam, passava basicamente por um filtro e depois eu conseguia interpretar e entender a mensagem. Quando eu comecei a trabalhar na Cadeira de Relações Externas do ISEP, um aluno entrou na sala e perguntou onde é que podia fazer uma xerox. E eu não sabia o que é que ele se referia. O que o estudante brasileiro queria era uma fotocópia, onde é que ele podia fazer uma cópia de um documento. A fotocópia é a palavra que nós usamos em Portugal. A gente escutava muito a palavra gajo, que quer dizer rapaz ou menina, é muito comum. Além disso, a palavra malta, para mim, é uma palavra bem diferente, que quer dizer grupo de pessoas, né? Então, os professores chamavam, vamos lá, malta, podem me seguir, ou um exemplo desse. Outra palavra muito comum é fish e giro, tem basicamente o mesmo significado, que é legal para o português do Brasil, uma coisa legal, muito massa, seria fish ou giro. Outra palavra também que soa estranho pra gente é a palavra puto, que significa menino para português de Portugal. Os alunos portugueses fazem o exame nacional, os alunos brasileiros fazem o INEP. Uma outra situação muito normal no Brasil é que determinados sinónimos viram verbo. Por exemplo, zero. Eu fui lá naquele lugar zerar o meu QI, não é? A outra é sextou, ou seja, chegamos à sexta-feira. Há outras coisas mais culturais do ponto de vista em termos portugueses que também acontecem no Brasil. Por exemplo, se nós estivermos no Porto e eu for lá num café na Baixa, eu digo, quero um cimbalino. E cimbalino não é mais do que o nome da máquina onde se tira o café. Ora, isso significa, por exemplo, no Brasil, se nós dissermos, me saca aí um xerox, ou me chega aí um durex, estamos a falar de coisas que têm a ver com essas marcas, ou seja, um xerox, uma fotocópia, um durex, uma fita cola. Quando respondemos a um e-mail de colegas ou alunos de Portugal, a nossa forma de cumprimento é caro, ou cara colega, ou cara aluna. Quando estamos a responder a um e-mail a colegas do Brasil ou alunos do Brasil, nós temos que ter em atenção em utilizar o termo prezado colega ou estimado aluno. Mas de vez em quando a gente tinha que, pode repetir, pode me explicar. Muitas vezes isso já aconteceu. O que você quer dizer com isso? Porque, querendo ou não, as expressões são diferentes. Há sempre espaço para anedotas, sempre espaço para situações em que vamos aprender. Acima de tudo, esse é que é o ponto principal, que é o passar pelas experiências. O ir, o vir, o estar atento e viver esta vida. Esperemos que, depois desta pandemia, voltemos a uma situação normal de intercâmbios.